Boa noite a todos. Vamos iniciar então aí mais uma reunião online interestadual. Vamos vamos estar aí conversando aí, filosofando sobre alguns assuntos propostos aí. Mas antes vamos cantar, né? Muito tempo já passei no sistema, na religião, mas acordei, alarguei minha visão, minha consciência para me desmistificar a compreensão da ciência quântica. Sabedoria, yo, 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 yo. A Sofia me fez ver que meu Deus é bem maior do que diz a tradição, a fraude da religião. Vou mostrar pra você que Deus não é só isso não. Ele é dual, ele é o bem e o mal. Quando o diabo entrou no jardim, não foi culpa do querubim que dormiu e cochilou. Foi Deus quem pôs ele ali pra fazer crivo no homem, e escolheu ser lobisomem, e escolheu toda a bondade. Assim caminha a humanidade. Yo, 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 yo. A filosofia, a filosofia, sabedoria, oh nana, oh nana, sabedoria, oh nana, oh nana. Quando o diabo entrou no jardim, não foi culpa do querubim que dormiu, cochilou. Foi Deus quem pôs ele ali pra fazer crivo no homem, e escolheu ser lobisomem, e escolheu toda a maldade. Assim caminha a humanidade. Yo, 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 yo. A filosofia, a filosofia, a sabedoria, oh nana, oh nana, sabedoria, oh nana, oh nana, sabedoria. Vamos lá, gente.
Bom, vamos conversar um pouco aí, né, é, a respeito, a respeito do rei Davi, dando aí continuidade, de certo modo, né, a reunião de sexta-feira, que na verdade, a gente começou essa abordagem na semana passada, tratando do Salmo 37, né? E surgiu aí essa questão sobre o pecado de Davi com Betseba e tal. O Bruno conduziu a reunião aí na sexta-feira, tratando aí do Salmo 51, mas focando, né, no contexto de um processo de reologramação que Davi sofreu, né? Diferente daquele, né, ao qual serão submetidos aqueles que permanecerem no engano, né, durante essa primeira instância, crivo holograma, né? E foi tratado de uma reologramação onde ele ele teve que rever, né, o erro dele com Betseba, se arrepender e tal. Então, girou em torno disso aí, bem dizer, né, a reunião de sexta-feira. Mas ainda não ficou, né, respondida a pergunta que foi feita pela Sandra, né, no, no sábado no sábado da semana passada, né, quando a gente estava tratando do Salmo 37. Então, foi sugerido aí que que fosse assistido, né, o vídeo ensino, que fala justamente a respeito dessa questão, né, do pecado de Davi com Betseba. Pergunta feita pela Sor Maria do Carmo de Birigui, né? Então, vamos conversar um pouco a respeito do conteúdo desse vídeo específico, né? Vocês podem ficar à vontade para participar. Eu vou pedir para Sandra falar primeiro, né? Porque ela já estava aí para tá trazendo uma contribuição para a gente e tal. Fala, Sandra. Alguém está conseguindo ouvir a Sandra aí, gente? Quando sair a bolinha vermelha que a gente consegue ouvir você. Tá com o áudio desligado, será? Ela não tá conseguindo, é isso, Sandra? Tá. Vai tentando aí, vai tentando. Beleza. Bom, gente. Às vezes é porque o telefone dela buga e aí ela não consegue nem abrir o microfone. Ah, tá. Não, ok. Bom, enquanto a Sandra vai tentando aí resolver esse problema do áudio, alguém quer participar, contribuir ou fazer aí algum questionamento a respeito desse vídeo sobre o pecado de Davi aí? Um de cada vez, tá, gente?
Fiquem à vontade para participar. Patrícia, Brites, da entrada fixa. Eu estava agoniada para falar. Eu quero te ouvir. Eu vou tentar ser breve, né? Porque Vamos lá, Patrícia. eu vou tentar ser breve porque todo mundo sabe que eu sou nova na filosofia, né? Que eu estou Sim. acompanhando os estudos há pouco tempo e tudo. Tenho acompanhado o canal já há algum tempo, mas assim, agora que eu me aproximei através do Bruno, né? E tem Sim. sido ótimo debater isso. E quando o professor Ark vai falando na filmagem acerca de Davi e essa necessidade de colocar ele como um pecador, um adúltero, não que ele não tenha errado, certo? Eu acho que esse entendimento do equívoco dele é unânime, mas quando ele vai falando a respeito dessa, ele comenta sobre uma nova. Ai, Sandra conseguiu, deixa ela falar, gente. Pronto, Patrícia, você fala então depois da Sandra, ok? Tá bom. Fala, Sandra. Segundo, aqui na cultura judaica, tem a lei do Levirá, o professor Certo. falou. Então, essa lei do Levirá, ela funciona quando o soldado vai para a guerra, ele dá uma carta de divórcio. Na verdade, é uma carta de viuvez que ele dá a ela. Então, quando o rei Davi, essa carta de divórcio, né? Então, quando o rei Davi esteve com a Betseba, ela era divorciada de Urias, porque o corpo de Urias veio e ele estava morto. Então, quando Davi manteve contato com ela, o marido, ela tinha a carta que garantia a ela a viuvez do marido. Então, ele não adulterou. Eu fico pensando, tudo bem quem manda muita vida. Como que Deus ia achar? Porque Davi era um homem com coração de Deus. Né? Isso foi dito pelo professor Arthur. Ele não era um homem somente no coração de Deus. Ele era no coração de Deus e Deus no coração dele. Então não tem lógica ele ter, sei lá, matado, feito tudo que ele fez, mas também tem o fator da ordem genética. 50%, né? Que eles podem partir. Então, tem o fator genético. 50% do pai, 50% da mãe, para ter acontecido tudo que aconteceu com os filhos dele. Absalão, Adonias, Tamar, todos eles. Então, também tem isso, fator genético que contribui. E para ele ter um homem que Deus tinha no coração dele, e ele, o coração de Deus, ele era um rei íntegro. Foi íntegro. As culturas judaicas, tudo que você lê, sabe, absolve ele. Não é eu nem leio mais a BF muito, eu só leio para tirar referência. Estou tentando comprar a original, mas eu não estou puxando do assunto não, mas o assunto é esse. Davi não podia ter adulterado Betseba por causa da lei do Levirá. Maravilha, Sandra. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. Boa noite. O que eu vou jogar na roda é que Davi, Feliz Natal. mais tarde no vídeo é deixado claro que Davi usou a sabedoria pro mal. Foi por isso que ele teve consequências terríveis. Ele abriu a porta do seu coração para, quer dizer, ele abriu a porta da vida dele para a operação da seca.
Maravilha, Henrique. A Então, minha consideração é de que não vai nem por esse campo aí, porque o que o professor Apple está falando é muito importante, que aí é que me chocou, por questão até do sistema religioso. Como é que eles vão desconfigurar uma imagem que eles fizeram dentro do sistema a respeito de Davi, sendo que ele não é aquilo que falaram, entendeu? Porque aí como é que vai ter uma linhagem real de um cara que é adúltero? Que sentido faz isso dentro do sionismo? Era isso que eu queria perguntar e colocar essa Fala, Henrique. já perdi a linha de raciocínio. A tua pergunta é: como desculpa. um adúltero poderia caber na linhagem real, né? Não, como é que eles vão fazer o processo eles vão ter que, para eles fazerem algo em relação ao anticristo, né, ao antimessias, eles vão ter que desconstituir a imagem desse Davi que eles mesmos criaram. Entendeu? Porque pelo que o professor Aki explicou na live e pelo que eu aprendi dentro do sistema da religião, é a mesma pessoa, mas com versões diferentes do contexto, da história, entendeu? E aí a gente percebe essa falta de informação e a forma como o professor Aki traz é uma forma mais coesa, entende? E aí eu fiquei com essa dúvida de como de fato para eles fazerem isso, porque do jeito que a religião informa de que Davi é um pecador, um assassino, que ele adulterou com Betseba e tudo, e que ele mesmo assim ele é segundo o coração de Deus, né? Isso de alguma forma choca, né? Essa outra forma de enxergar o texto. E é isso que eu queria entender melhor aqui com você. Eu posso dar uma outra contribuição? Fala, Sandra. Segundo estudo do professor Wagner, eu copiei isso aqui para cá. Ele diz que o Islã revela no Corão a má intenção dos escribas judeus que adulteraram textos originais para denegrir o rei de Israel. Aí o professor fala, deixa eu achar então é uma ele diz assim, quer prova disso? Só um Alcorão, mas muitos de nós não vamos ter um Alcorão, então aí desde Jesus até hoje, em tempos de chegada do mundo, Israel, os judeus não podem mais exercer as adulterações que na época eram interessantes para eles, para glorificar a descendência de Davi. Pela importância messiânica do retorno da monarquia davídica. Agora que nós temos. E agora, cabe aos rabinos, pastores, magos, já que não tem como recuperar cada justificando ou injustificado da incoerência que sobrou. Com essas alterações na tradição judaica, ficou como personagem tudo, isto é, embora seja usado político brilhante, levando Israel ao da sua história, foi promíscuo, cometendo abusos de poder, mas no Corão, Davi é um rei
a imagem do rei Davi como um homem santo, perfeito e sem mácula. E o judaísmo é uma bomba nas mãos dos rabinos. Eles ficam tentando sair dessa todo momento. Perguntam para eles sobre eles. Ficam para onde ir. Falando a resposta e justificando o melhor e a justificação do injustificado. Até aí, eu sei um pouco. Sim, agora eu vou explicar o meu ponto. O ponto do que se entende da atitude de Davi para a gente não fugir do assunto e ir para essa de Messias e essa. Vamos lá. Davi. Vamos dizer, Davi. Ele primeiro manda Urias descer a casa de tal pessoa antes de mandar para a guerra. E depois que ele manda para a guerra, e nessa carta de divórcio, entre aspas, 1000 vezes, ele morre, não volta, e aí Davi comete o ato. Davi cometendo o ato entre aspas, vamos com calma, por favor. Então, a astutez, como eu disse, ele usou a sabedoria pro mal, que é deixado claro. Ele usou a astúcia e a serpente pro mal mesmo. Ele escolheu fazer tudo um plano para que Urias fosse mandado, e ele já tinha a intenção de que queria que Urias morresse para ele. Ele não aguentou os hormônios. Davi não aguentou os hormônios. Davi foi lá e quis aquela mulher para ele. Por consequência, o que aconteceu? Absalão, o primeiro filho morre, o segundo, Absalão, morre mais tarde. Salomão mata o próprio irmão, que queria tomar o trono naquela situação de um sacerdote e um líder do exército de um lado e do outro também. Os dois do bem e dois do mal. E tudo isso foi por escolha de Davi querer usar a sabedoria para o mal. Ok, Henrique. Mais alguém? O interessante, vocês comentando o caso de Davi e tudo mais, tem uma fala aqui do pessoal que fala no grau, que é interessante. Eu fui rever esse grau na sexta-feira, né? Eu fui rever esse grau na sexta-feira. Tava mexendo na cola no meu pendrive e esse grau, eu tinha essa aula, né? Eu chamo de grau porque é praticamente um grau, né? Aí eu fui ver essa aula no meu pendrive na sexta-feira. Aí eu fui rever algumas partes, né? E um ponto interessante que o professor fala é que o Davi ter cometido aqueles atos mal, né? Davi caiu nas mãos de Satanás, certo? Aí eu vendo vocês comentarem essa questão de Davi, o interessante se você analisar de forma holística o caso de Davi, teve um determinado momento que o próprio Criador, como Satanás, usa Davi. O próprio Criador, como Satanás, usa Davi. O texto lá em 2 Samuel, capítulo 24, né? Capítulo 24, versículo 1, vai falar que o Criador, como Satanás, usa Davi. Cita Davi para fazer o censo. Usa Davi e depois pune Davi. Esse é um ponto curioso sobre essa questão. Então, Davi, por mais que
E não é o pessoal que cita que Davi é o homem segundo o coração de Deus, não. É Pedro que cita, né? É Pedro e Paulo. Paulo. Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 22. Que cita que Davi é um homem segundo o coração de Deus, citando 1 Samuel, quando o Criador fala para Samuel que aquele que ele escolheu para ser o substituto de Saul seria alguém segundo o coração dele. Então, é uma fala apostólica, é uma fala do Criador endossada pelo apóstolo, né? Ponto. Entrando no mérito da questão, não é porque Davi é um homem segundo o coração de Deus que Davi ele não tem ego, que Davi não tem uma secta. Então, todos nós somos sujeitos a falhar. O melhor dos homens está sujeito a falhar. É o que a gente falou mais cedo sobre o filho de Abel e o filho de Caim. Davi era uma pessoa do bem. Mas não é porque ele era uma pessoa do bem que isso tornava imune a errar. E mesmo o erro dele tendo sido um erro bom, o Criador perdoou porque viu a sinceridade do seu coração. Só que não existe erro sem punição. Então Davi foi punido. Davi comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. Pode. Tá baixinho, mas pode. Isso. Ó, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, caixa de som, pessoal, caixa de som. Bonitinho. Aí por isso eu tô conseguindo ouvir a Sandra, né? Aí a Sandra comentou o seguinte, que Davi, ele tinha o arrependimento genuíno, né? Que Davi tinha um arrependimento genuíno. E esse ponto é o ponto verídico na questão, né? Davi, apesar do erro dele, Davi, ele tinha uma inclinação para se arrepender, porque essa é a proposta do crivo, a proposta fantástica do crivo. A gente erra, mas a gente pode evidenciar a nossa essência apesar dos nossos erros. Os erros vão fazer parte da questão. Mesmo o amor vai fazer parte da questão. O que importa não são os erros, o que importa são os acertos. Né, Xisti? Tô ouvindo, dá pra escutar. E aí, gente? Ó, o professor Ataí instigando a filosofia. Como que fica a questão do Salmo 58 em relação só com Betseba mesmo? Acho que não. A perda dos filhos foi tão grande que ele se arrependeu profundamente. Agora, através das armadilhas, o Criador incita Davi, mas depois repreende porque Davi errou, se deixando levar pela seca. É o ponto que o professor Rafael colocou sobre, né, a questão de Davi ter sido tentado lá, a fazer o censo. Sim. E no caso a perda dos filhos também fez ele escrever esse salmo. Sim, ok. Maravilha. Mais alguma contribuição em relação aí a questão de Davi?
Sandra, então tá tranquilo, sanou a dúvida sua aí, né, sobre Davi, né? Na parte fé, sim. Né? Agora eu tenho outras dúvidas. É porque, assim, por causa das coisas que estão que eu copiei do professor falando, então eu vou ter que terminar de fazer o estudo todo para me compreender. Perfeito. Entendeu? Legal. Muito bom. Bom, gente, antes da gente então avançar aí, vamos cantar mais uma música. Bora, professor. Vamos outro reguinho. Outro reggae. Até isso, se tu não botar essa música agora, eu vou botar o pancadão. Bota essa música agora, que senão eu boto o pancadão. Senão eu boto o pancadão. Pelo amor, pancadão não. Não agora. Tem que se ligar, seu moço. Você tem que se libertar. Abre a consciência, moço. Tá na hora de mudar. Tire o medo da cabeça, cresça toda a ilusão. As amarras do sistema, queima da religião. Deixa pra trás a tradição pra ter mais visão. Toda verdade e luz, enfim, evoluir, cantar o verbo e ouvir. Tem que se ligar, seu moço. Você tem que se libertar. Abre a consciência, moço. Tá na hora de mudar. Tire o medo da cabeça, cresça toda a ilusão. As amarras do sistema, queima da religião. Deixa pra trás a tradição pra ter mais visão. Toda verdade, luz, enfim, evoluir, cantar o verbo e ouvir. Sim. Vamos então vamos conversar agora sobre um outro assunto. Bem, esse assunto, né, que tem sido
dada uma certa ênfase a ele, né? É necessário que a gente realmente se aprofunda nesse sentido, né? Se aprofunde nesse sentido, mas é interessante porque tem todo um pano de fundo, né, pra gente fugir, vamos dizer assim, desse assunto, né? Contudo, a partir do momento que a gente se nega a se aprofundar nesse assunto, a gente vai ver que a gente está correndo um sério risco, né? E para muitos que agora, né, estão vivendo aí uma nova fase, um novo momento de despertar, vamos dizer assim, já tá tendo entendimento que o não ter conhecimento disso pode nos trazer bastante prejuízo, né? No sentido de sermos manipulados, no sentido de estarmos aí num contexto de inércia, de alienação, né? E pra gente começar a tratar aí desse assunto, eu queria a princípio ressaltar que mesmo a gente tendo entendimento aí que trata-se de uma metáfora, né? O contexto Adão e Eva no Éden, né? Como está proposto a metáfora da dextra e da sextra aí, né? A gente vê ali a primeira armadilha, né? Crivo do Criador, onde ele primeiro dá uma instrução, né, para que assim fosse desfrutado de tudo, exceto de aí um determinado fruto, Isso ele fala para o homem, né? No entanto, a mulher é instigada, né, a ter acesso aí a esse fruto. E aí ela aceita o fruto e compartilha com o marido, e o marido aceita, dentro aí desse contexto metafórico, né? E a grande questão aí é o querer ter conhecimento do bem e do mal para ser igual a Deus, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, né, lá no livro do profeta Oséias, que o Criador ele vai falar tanto em relação a falta, né, dessa busca por conhecimento, o que acontece quando não há
essa busca por conhecimento. Quando a gente está lendo lá o capítulo 4, no verso 6, o Criador fala através do profeta, né, que o povo está perecendo por causa da falta de conhecimento. E no capítulo 6, no verso 3, existe lá um incentivo para que a gente conheça e persista, né, prossiga em conhecer o Criador, né? E é tão interessante essa questão, né, que bate-se na tecla que o mal foi ter desejado o conhecimento para se tornar semelhante, né, para ser como Deus, vamos dizer assim. Contudo, a gente vai ver, né, lá na primeira carta do evangelista João, que no momento presente, né, nesse contexto que a gente está vivendo de primeira instância, somos reconhecidos como filhos de Deus, né, a saber, aqueles que creem no nome do unigênito, como está escrito no primeiro capítulo do Evangelho lá, né, do autor João. Mas ele fala na carta que ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Ali a gente percebe claramente que, ao contrário do que se prega, existe ali um incentivo, e na verdade o incentivo ele está espalhado, né? Em forma de crescer em santidade, né? Em forma aí de crescer até atingir a estatura de varão e varoa perfeitos e tal. E isso nada mais é do que a gente seguindo aquilo que está na carta aos Efésios, né? Capítulo 5, verso número 1. A recomendação lá é que a gente seja imitador de Deus através de Cristo, né? E hoje o entendimento que eu tenho é o seguinte, que o principal propósito de ter Cristo vindo ao mundo, o próprio Criador ter vindo ao mundo em carne, foi justamente para nos reconduzir, né, ao caminho certo, deixando exemplo para que fôssemos, né, imitadores dele. E a questão toda aí da morte e ressurreição, isso tá intrínseco, né, no sentido de que é necessário que a gente se posicione de modo a uma desmaterialização plena, vamos dizer assim, né? E a desmaterialização plena é a morte, né? É o momento onde a gente se liberta desse corpo que na verdade é uma espécie de prisão, né? Por isso a nossa luta é contra nós mesmos, contra o nosso ego, porque na verdade estamos de certo modo aprisionados, e para a gente ser liberto a gente tem que se posicionar de forma contrária
a nossa própria vontade, né? Buscando fazer a vontade do Criador, como Jesus recomenda lá no capítulo 7 de Mateus, nos versos, né, 20, 21 ali, 20, 21, 22, onde ele fala que a real condição para herdar o reino nada a ver com reconhecer que é pecador, se arrepender, aceitar Jesus, mas é fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Criador. E essa vontade fica expressa, né, lá no capítulo 25 também de Mateus, quando a gente vê, né, as ovelhas e os bodes, né, as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E a gente vê claramente que quem está como ovelha do lado direito são aqueles que fizeram a vontade do Criador, ou seja, foram imitadores de Cristo, porque várias vezes Cristo deixou claro: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é essa vontade? É a gente ter como prioridade a necessidade do próximo, né? É a gente viver a prática do bem, do amor, e isso fica claro também lá no capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 29, né, onde Jesus fala que aqueles que fizeram bem, não é aqueles que reconheceram que eram pecadores, se arrependeram e aceitaram Jesus. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles, porém, que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, né? E assim, conforme a gente vai se familiarizando com esse contexto aí, né, de cabala, que ainda está um pouco aí, ainda está um pouco confuso para alguns, né? A questão toda das esferas, Sefirot, o significado de cada uma e coisa e tal. O que está acontecendo conosco, né, no sentido de a gente despertar e a gente caminhar em evolução, né, focando aí a prática do bem, do amor, nada mais é do que a gente receber, né, e tomar posse aí da verdade coerente que foi ocultada, vamos dizer assim, né? Na verdade vai ter sempre, né, aqueles que buscam a coerência e aqueles que permanecem no contexto de alienação aí, vamos dizer, né? Mas o fato da gente não se conformar com o contexto do sistema, né, como a gente vê lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Até teve, né, questionamento, alguns ainda não entenderam a proposta do vídeo sobre a questão de que ninguém muda, só se revela, vamos dizer assim, né? A grande verdade é o seguinte: tanto bons quanto maus estão como joio e trigo, né, misturados, e assim vai acontecer, né, de ouvirem a respeito da verdade. E vai ter, inclusive, pessoas que são filhas de Caim, mas ainda não se atentaram para esse fato, que mesmo ouvindo a verdade
e buscando se posicionar, né, em relação a essa verdade, em relação à prática aí do bem, do amor e tal, vai chegar um momento que mesmo conhecendo a verdade, vai acabar aí se revelando como filho de Caim, né? No sentido de não ter assim experimentado de fato o contexto de metanoia, né? Que está lá em Romanos 12:2, que é a transformação da mente. Por quê? Até um certo momento, estávamos como filhos de Caim sendo conduzidos por um determinado caminho, numa determinada direção, né? A metanoia, a transformação, a conversão nada mais é do que você perceber que está indo na direção errada e simplesmente se posicionar no sentido de trilhar o caminho certo, né? Fazendo meia volta e caminhando no sentido contrário àquele que você estava anteriormente, né? E assim, não tem como uma pessoa que tem uma natureza ruim se tornar, né, uma pessoa boa, do bem, coisa e tal. O que vai caracterizar se houve de fato uma mudança, uma conversão, uma transformação, se a pessoa de fato está se posicionando como um filho de Abel, né? É o posicionamento após ter conhecido a verdade, né? É o posicionamento após ter conhecido a verdade. Então, já era do bem antes, mas estava sendo conduzido, né, por um caminho tortuoso. Quando tem assim, né, esse encontro com a verdade coerente e decide se posicionar no sentido contrário, por exemplo, vai continuar fazendo o que já fazia antes, né? Só que agora com um entendimento, né, de que está no caminho certo. Fala, Rafael. Não, é só um parênteses, Rafael. O que a gente está querendo dizer é que a gente não está propondo um outro evangelho, entendeu? A gente está em busca do verdadeiro evangelho. Perfeito. Não é sobre isso que eu quero fazer pergunta, não. Fique frio. É sobre uma fala do Altair que já me incomoda já há um bom tempo. Altair? Sim. Beleza. É só porque trava a tela, eu fico preocupado. Tu fala a frase verdade coerente. Né? Verdade coerente. Quando tu fala essa frase verdade coerente, eu fico me perguntando, existe verdade incoerente? Já parou pra pensar nisso? Existe verdade incoerente? Então eu sei, a verdade é coerente. Boa observação. Não, a verdade do sistema, né, não, Rafael? A verdade do sistema, A verdade do sistema é verdade. acho que ele está fazendo uma comparação. É porque a verdade relativa é o quê? Tem a ver com as motivações e tem a ver com os porquês eu faço bem ou mal. Sim. Mas a verdade relativa é o bem ou o mal que eu faço, independente do contexto social ao qual estou inserido. Ok. Bom,
Mas o bem e o mal não deixam de ser verdade. A dualidade não deixa de ser verdade. A verdade relativa ela é coerente dentro do contexto no qual ela está inserida. Bom, a verdade absoluta ela é coerente no seu todo. A verdade absoluta ela é diferente das verdades relativas, porque ela é coerente no seu todo. Não existe nada de incoerente dentro da verdade absoluta. É só porque me incomoda. Sim, não, perfeito. Verdade coerente. O correto é a gente tratar como verdade absoluta, né? Perfeito. Perfeito. Ok. Não quero colocar como curso chato, não. Não, tá ótimo. Tem que. A gente tem essa proximidade. Sim. E me pareceu um pesar de seriedade da minha frase, mas assim como a gente conversa no privado, eu quero que você encare o que eu estou falando aqui com um tom de informalidade. Claro. Eu estou falando que o Bruno colocou aqui um negócio aqui que eu fiquei. Eu estou esperando me explicar o que o Bruno colocou aqui, que ele colocou um negócio aqui. É para ser Deus como segundo Jesus? É para ser como Deus segundo Jesus? Ou não é para ser como Deus segundo da primeira serpente? Eu não estou entendendo Jesus. E eu não estou entendendo o Bruno. Mas, beleza, mas por que o Bruno coloca um negócio desse e eu me sinto à vontade de questionar? Porque a gente já tem essa barreira. Aqui não é aquela formalidade. Sim. Aí, viu, Patrícia? Eu fiz essa pergunta especificamente falta aí, por quê? Num certo sentido, eu estou dando um olé nele. Mas no outro sentido, é para fazer pensar, porque, tipo, a verdade no todo, ela tem que ser coerente. Não existe verdade coerente. Então, a gente devia dizer verdade absoluta e as pessoas pensar que a gente tá com a verdade absoluta e eles não? Verdade. Só verdade. Eu entendi, Rafael, o que ele está falando é a verdade coerente no sentido da lógica humana, das suas maneiras de entender a verdade. Porque cada um hoje se é dono de uma verdade. Então a verdade é coerente no sentido da consciência daquela pessoa, entendeu? Aonde ela Gente, existe a verdade relativa e a verdade coerente. A verdade relativa é a verdade que está aí espalhada pelo mundo, né? Não. Verdade coerente quer dizer que existem meias verdades? Meias verdades não são verdades. Sim. Sim, não são verdade, mas para pessoas que têm isso como verdade, é verdade. E é mesmo não tendo coerência nenhuma, para eles é verdade. E para eles é absoluta. Exato. Eles vão ser crivados naquilo ali que eles acreditam. Então a consciência... É tipo uma verdade relativa, essa frase, a consciência de cada um. Vamos pensar que a verdade absoluta, a gente nem tem ela. Entendeu? Ninguém tem. Isso aí. Ela é Deus. A verdade... Nós dizemos verdade absoluta... Ela é o próprio delta. Isso. Nós dizemos que nós temos a verdade absoluta no sentido de o que nós temos por verdade é aquilo que veio do próprio Criador e é absoluto no sentido de ela superar todas as outras verdades humanas, mas pelo seu caráter divino. Mas não temos toda a gente tem, né, Rafael? Porque é tudo aquilo que a gente tem. Sim. Por outro lado, gente, por outro lado, nós estamos aqui em família e o professor Rafael, o professor está aí, todos vocês podem também, se verem alguma coisa, falar. É normal, né? Gente, olha só. Olha só, pode até isso ter se tornado, de certo modo, um vício, né? Por quê? Eu percebo muito que, além do professor falar a respeito da verdade, ele enfatiza a questão da coerência, né? Por quê? Se não existe verdade incoerente, então nem é necessário enfatizar a coerência, correto? Se está falando a verdade, por que enfatiza coerência? Vamos dizer assim. Pontuou, né? Por mais que no sistema o que eles têm não seja verdade na sua totalidade,
mas é verdade para eles. Sim, Mas a verdade pela qual eles serão julgados, por isso se torna verdade relativa, é o bem ou o mal que eles fazem lá dentro. sim. Fala, meu amor. Pra mim, que eu já entendo, e o professor Thaís sempre fala isso. Alô? Oi, estão ouvindo? Tá ouvindo? Sim, então Fala. sim. Pra mim, que eu já entendo, quando o professor Thaís fala isso, é só pra separar mesmo a verdade relativa da verdade absoluta, mas que não usa essa palavra absoluta. Sim. Até porque é forte, né? A gente ficar espalhando que a gente tem a verdade absoluta, né? A verdade absoluta fica parecendo que a gente já tem a verdade total e pronto. E não é, na verdade, a gente não tem a verdade absoluta. A gente entende sobre ela, mas a gente não tem ela. Não. Deixa eu ver a pergunta do Bruno. Se comer do fruto será como Deus, disse a serpente a Eva. Eva desobedeceu a Deus e pecou. Portanto, a primeira ordem era não comer, ou seja, não ser como Deus. Já em Jesus, a ordem é vem e me siga, até se tornar como eu. Fui, ou seja, Deus encarnado. Olha a falta de coerência aqui. Não, Não. não vejo falta de incoerência. É a interpretação errada. Aspectos diferentes. Porque São aspectos diferentes do crivo, né? Porque o crivo para Adão e Eva era um crivo para eles saírem da Ino e entrarem na Com. Lembrando, eles já eram como Deus, porque eles eram semelhantes a Deus, mas o crivo da serpente era, por meio do conhecimento da dualidade, eles se tornarem iguais a Deus, ou seja, deixar de ser semelhante e se tornar igual. Bom, no momento que eles tiveram essa consciência de que eles eram iguais a Deus por causa da dualidade, que aí é a metáfora, né? Porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é a dualidade, né? A partir daí eles saem da Ino e entram na Com. Ponto. Já o caso de Jesus é pegar pessoas que estão na Com, já dentro do crivo, e amadurecê-los para que eles possam sair do crivo e entrarem na Ino. Na onisciência. Sim. Ponto. Então, a serpente, ela tem um propósito específico. Jesus, como segunda serpente, tem outro propósito específico. Não é coerência, é enxergar um todo, é enxergar o holístico. Enxergando o holístico, se entende que um tem um propósito de tirar, o outro tem um propósito de reinserir. Né? Essa é a grande questão do todo. Bruno, tu tá ficando O Bruno não fez de propósito. O Bruno sabe a resposta, mas ele fez isso daí para estimular o questionamento. Sim. Não é chato. Ele joga o veneninho, ele joga a semente da discórdia. Deus tem dois aspectos. No crivo, Deus tem dois aspectos, entendeu? Então, ele é a primeira serpente que leva para um lado e ele vem com a mão, duas mãos, entendeu? Deus é duas mãos. Ele vem como primeira serpente levando para Com. E depois ele vem como segunda serpente levando para Oni. Então, perfeito. Professor, leva para o mal, mas os dois aspectos são o mesmo Deus. Professor Rafael, depois que o Rick acabar de falar, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você entende? Porque tudo você bota holístico. O que é holístico para você? É o todo, é o completo, é você enxergar a coisa pelo ângulo de cima, pelo ângulo do helicóptero que enxerga toda a cidade, não pelo ângulo terreno. Porque holístico é a busca do entendimento, né? Mas o entendimento pleno, né, Patrícia? O entendimento do começo ao fim, de cabo a rabo, né? O meu entendimento, eu não vou mentir, eu não vou dar uma de mentiroso. Esse entendimento do holístico, eu peguei do próprio professor Acker, que ele colocou no grau 95, que é o grau Deus holístico, onde ele introduz essa palavra holístico. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra holístico na minha vida. Aí lá ele colocou que o holístico do latim holus significa todo, é o completo, é o entendimento completo.
Aí quando Porque a partir daí... a palavra holístico por si só quer dizer a busca de entendimento. Do todo, do todo. Essa versão eu não entendia, não. Aí quando eu comecei a estudar materiais de espiritualidade holística, terapia holística, coisa assim, aí eles colocam que é a terapia, ou então que é a filosofia, onde vai trabalhar o todo, vai trabalhar, por exemplo, terapia holística, vai trabalhar o corpo, vai trabalhar a alma, vai trabalhar o espírito, vai trabalhar o todo. A filosofia holística não vai filosofar só a nível humano, mas vai filosofar acerca da existência, acerca do cosmos, vai trabalhar também acerca da sociedade, ou seja, é o todo, todos colocam o todo. Mas óbvio, o olhar o todo, buscar o todo, é óbvio que eu vou buscar entendimento, né? Porque o entendimento ele tem que ser completo, ele não pode ser parcial. Seria mais para a expressão orgânica, né? Do orgânico. Analisar o cenário de uma forma orgânica de um todo, de um entendimento como um todo, né? Boa. Acho que é isso. Sim. Ok, mais alguma coisa no chat aí, por favor? No chat só teve o comentário do Henrique falando que o Bruno tá ficando uma serpentinha aí. Tá, mas esse último comentário do Bruno aí foi mencionado também. Foi forte, não, eu acho que não. Por favor, lê pra gente esse último comentário. Primeiro, só um momento. Se comer do fruto será como Deus, disse a serpente a Eva. Eva desobedeceu a Deus e pecou. Portanto, a primeira ordem era não comer, ou seja, não ser como Deus. Já em Jesus, a ordem é: vem e me siga, até se tornar como eu. Ah, então isso aí compartilhou também, Henrique. Ou seja, Deus encarna. Não, então, gente, ó, dentro disso que o Bruno colocou no chat aí, qual que é a proposta? Eu queria fazer outra pergunta. Faça, Bruno. É porque assim, a gente sabe que a Bíblia e que o Corão e a Torá estão de certa forma falando do mesmo Deus. Essas três religiões aí monoteístas estão falando do mesmo Deus. Entretanto, cada uma interpreta esse Deus da maneira que tem, da maneira como absorve. Sim. E aí, o que fica parecendo que o Criador tem uma espécie de propósito superior ao conceito de sabedoria, né? Ao conceito de verdade absoluta, ou sabedoria suprema, no sentido de que, se essas três religiões monoteístas que acreditam no mesmo Deus e que tem Jesus como um personagem central de toda essa construção religiosa, né? Para o Islã, Jesus foi um profeta central da história do Islã. Para os judeus, claro, os judeus messiânicos vão acreditar que Jesus é o Messias, e aqueles que não são messiânicos vão entender que Jesus teve uma representatividade extremamente importante na divulgação de quem era esse Deus único e absoluto do judaísmo. E o próprio cristianismo tem Jesus como o centro aí de toda a graça, né? de todo o amor do Criador. Beleza, olhando por esse ponto então, o Criador, ele está, de certa forma,
usando essas religiões para tornar o nome de Jesus conhecido. Ou eu estou equivocado? O islamismo não quer fazer o nome de Jesus conhecido. O islamismo quer fazer o nome de Alá e o nome de Maomé. Não, estou falando nem isso. E isso é importante, mas isso não é tão importante assim. É à toa que a confissão de fé islâmica para você se converter ao islamismo é esse nome, Bismillah, que é o nome de Alá, onde você confessa que em nome de Alá só existe um Deus, este Deus não tem filho, este Deus não é casado e este Deus só tem um profeta, que é Muhammad. Pronto, essa é a confissão islâmica. O judaísmo, o messiânico sim, mas o messiânico ele serve só como um fim de iludir cristãos, iludir os católicos protestantes pós-protestantes, né? A se voltarem para a Torá, né? Porque grande parte dos que envolvem o judaísmo messiânico acabam indo para o judaísmo propriamente dito, né? Eles abandonam Jesus se torna um manzer para eles e eles se voltam simplesmente para Moshe, né? Para Moisés. E o judaísmo tradicional, não importa a vertente, é o cabalista, que é o ortodoxo, que é o benfeitor, todos eles, Jesus é um manzer. Jesus é um manzer, então Jesus no máximo com um bom rabino. Com um bom rabino, mas não significa nada. Manzer, para quem não sabe, significa um bastão. E como todo bom rabino tem que ser casado, né, Rafael? E aí uma aula junto. Então, Rafael, exatamente esse aspecto que eu quero levantar. O pessoal aí compartilhou um material, um vídeo de um rabino, e na aula desse rabino ele deixa bastante claro e fica evidente pra gente que já conhece alguma coisa da verdade, que estuda muitos pontos em relação às culturas, né, e às religiões, e ele deixa muito claro que é o seguinte, cara, pro judaísmo não tem essa se tem Jesus ou não tem Jesus no meio. Jesus, e a importância de Jesus, ela só é enxergada a partir do momento que Jesus, como judeu que é, ele leva os ensinos da Torá, ou seja, a síntese do que é a Torá. Qual era a pregação de Jesus? O que Jesus pregava? Não era o amor? O amor, portanto, é a síntese da Torá. Então a representatividade de Jesus se encontra exatamente porque Jesus, sendo a personalidade, a alma que era, conseguiu sintetizar a Torá e levar a Torá para todos os povos. E eu estou trazendo esse assunto porque, como a gente está num momento onde a falsidade, a falsificação, na verdade, do Jesus original está tão grande, porque uma pessoa desavisada que ouvir uma aula, como eu ouvi essa aula hoje, com certeza ela vai dizer assim: rapaz, esse rabino está correto. Está correto no que ele está falando. Porque Jesus era judeu, Jesus pregava o amor, e a importância de Jesus é exatamente essa: levar a síntese da Torá para todos os povos. Portanto, tudo que está acontecendo é vontade do Criador, inclusive até para os próprios muçulmanos, né? Então o entendimento é porque assim, a gente vai se deparar ao longo da nossa trajetória com pensamentos e ideias distintas sobre Jesus, e muitas vezes uma mente desavisada pode simplesmente chegar a essa conclusão que esse rabino chegou. E qual a conclusão que ele chegou? Independente se a partir de Jesus foi criada uma religião, e ele aborda isso no vídeo, na aula dele, porque ele deixa claro que Jesus não inventou nenhuma religião, ele não criou uma religião. Quem criou essa religião foi Constantino. Entretanto, a representatividade de Jesus dentro do judaísmo é simplesmente ser mais um
orador da Torá e um rabino que conseguiu levar a Torá para o mundo inteiro. Que é exatamente o pensamento de um judeu sionista. Por isso que o professor Ato vai dizer lá que tem as mães, que é a igreja católica, as filhas protestantes e as netas, que são os desigrejados. Então, uma argumentação que é feita em cima de vasto conhecimento, o rabino traz textos de Maimônides, traz textos antigos da Torá, inclusive ele pontua que existem três menções a Jesus no Talmud. Entretanto, esse Jesus que está no Talmud pode não ser o Jesus que a gente conhece, mas ainda assim é irrelevante, porque o que Jesus representa hoje para o judaísmo tradicional é apenas mais um rabino que está levando a mensagem da Torá para todo mundo. Entende? Então eu estou trazendo esse ponto para a gente raciocinar e pensar um pouco, por quê? O Jesus histórico, como a gente aprende no sistema, ele tem determinadas características que, inclusive, até o rabino fala isso na aula, que a fé das pessoas em Jesus, ela está pautada num fundamento que é extremamente frágil, que é o fundamento do milagre. Aí ele deixa bem claro, ele fala, o judeu ele não acredita em Deus por causa de milagre. Se Deus fizesse ou não milagre, a gente continuaria sendo judeu. E a fé fundamentada em Jesus, o Cristo, ela está toda pautada nos milagres que Jesus fez. Então, se Jesus não tivesse feito milagre nenhum, ninguém saberia quem era Jesus. Portanto, a fé do cristianismo está fundamentada naquilo que Jesus fez, como propaganda. Portanto, Jesus, para o judeu, ele não tem tanto essa representatividade como tem para nós. Para o judeu tradicional, Jesus é apenas mais uma pessoa que está levando a Torá para todo mundo. Depende, né? Depende. Porque o Jesus... Fala. Núbia tá roncando ou... É Núbia mesmo. Núbia, acorda, Núbia. É o olho da Núbia, ela tá dormindo. Já foi aí, gente. Núbia? Ô, multa Núbia, o administrador. Quem é o administrador aí? Pelo amor de Deus, multa menina, rapaz. Eita. Que tava roncando. O link é da Ju. Como é que multa? É só você clicar em cima da moça, rapaz. Você vai lá onde tem o chat, aí vai aparecer o nome e tu clica em cima da moça. Ai, meu Deus, qual é o nome dela? Cuco com canudinho. O nome dela é ótimo, Ju. Ah, desativar o som. Aí. Você é inteligente. Eu tenho uma questão. Eu vi a pergunta no chat. Só podia ser meu filho, ele tem uma questão aí. Ó, com relação a Jesus, no islamismo, a Issa, Jesus ele vai voltar, mas não como Messias. Os islâmicos eles esperam a volta de Jesus, a volta de Issa, como aquele que vai abrir o caminho para o Mahdi. Ponto. Só para isso que ele serve. A volta de Jesus no islamismo é um sinal do reavivamento do califado. Bom, só para isso. Só para isso Jesus serve no islamismo. Bom. E a utilidade de Maomé, para depois a gente voltar no assunto de cavalo? Maomé é o Mahdi. O Mahdi, ele é o representante de Maomé. Ponto. Todo califa, ele carrega sobre si a responsabilidade de Maomé. Por isso, por exemplo, quando eu acreditava que o anticristo era islâmico, era fácil de entender essa questão. Por quê? Porque Também acreditava. o que seria a marca da besta nessa escatologia? A marca da besta seria a confissão de fé islâmica. E você juraria fidelidade ao anticristo, no caso ao califa, crendo que o califa era o representante exclusivo de Deus na Terra.
anticristo vai encarnar Moisés, né? O anticristo vai encarnar Moisés, né? Como o Bruno bem pontuou. No caso que o Bruno falou, os judeus que acreditam que Jesus ele é um pregador da lei, é um pregador da Torá, esses judeus são judeus que ainda são o mínimo honestos, no mínimo do bem, no mínimo do bem. Porque a maioria dos judeus, isso eu falo baseado em Talmud, acreditam que Jesus ele é um bastardo, filho de uma prostituta, e que ele não pregava a lei coisíssima nenhuma. Na verdade, ele era um blasfemo, porque ele pregava a apostasia da lei. Isso é o que eu ouvia na época da sinagoga. Eu ouvia na época da sinagoga quando eu era judeu nazareno. Quando eu era O Rabino judeu toca nazareno, nesse assunto. porque o que eu estou falando é o todo da questão, né? Então, os judeus ainda honestos, mais ou menos honestos, eles vão falar que Jesus é um pregador da lei, né? Por exemplo, Jezabel, entendeu? Vai falar que Jesus é um pregador da lei, ponto. Mas não Messias, né? Mas a maioria, a grande maioria, vai afirmar que Jesus ele é um filho de uma prostituta, que ele é um pregador anti-lei, por isso que o cristianismo é desse jeito, por isso que o cristianismo é uma religião anti o Criador, anti o Eterno, né? Como eles chamam? Anti o Eterno, anti Hashem. Por quê? Porque eles pregam contra a lei, quem prega contra a lei é blasfemo. Não, agora Quem prega contra a lei eu vou pro outro lado, o ateísmo. Entendeu? Por que as pessoas não conseguem crer que Jesus é o Messias? E ressuscitou e fez tudo o que fez. E até os judeus não creem nisso. Os ateus. Aí tem que ver uma coisa, tem que ver que tipo de ateísmo a pessoa é, né? Porque tem dois tipos de ateísmo, né? Existe o ateu racional e existe o ateu sentimental. O ateu racional, ele vai ser ateu baseado no valor mais que ele dá à ciência do que aos aspectos de religião. Por exemplo, um filme que mostra bem essa questão do ateu racional. Tem um filme que é baseado numa história real. Que é o filme Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Lee Strobel, ele era ateu, né? Mesmo dentro do sistema, mas é uma história interessante. O protagonista, ele era ateu, e por implicância da esposa, que tinha se convertido ao protestantismo, ele fez uma investigação para provar para a esposa que o cristianismo era uma farsa. Aí no filme, que vai fazer um tratado cinematográfico da história dele, ele vai fazer toda uma viagem para provar que o cristianismo é falso. Aí ele vai em Israel, ele vai em universidade, pelo fato dele ser jornalista, ter sido jornalista, ele tem contato. Aí beleza. No final do filme, depois de toda uma apurada investigação, aí ele chegou à conclusão que o cristianismo é verdadeiro. Que o cristianismo não é falso, é verdadeiro. Que Jesus ressuscitou e tal. Mas por quê? Porque ele foi pelo lado da razão. Pode-se provar que o cristianismo é verdadeiro baseado na razão, em defesa de Cristo, Eric. Vou colocar aqui no chat. O Rafael e demais. Aí só concluir aqui, porque o Alfred já colocou, já ouvi aqui que ele colocou que ele vai precisar terminar a reunião mais cedo por algum motivo lá que o Henrique colocou que vai ter uma segunda reunião depois aqui, né? Aí beleza. Aí o ateu sentimental, ele vai ser ateu baseado em alguma coisa que aconteceu na vida dele e levou ele a ser ateu. Ele não é ateu por mal, ele é ateu por ter esperado de Deus, da religião, alguma coisa e no final se frustrou.
A grande massa é por questão da questão da interferência divina, né? Não entende como Deus interfere, aí descobre que Deus não interfere para privilegismo, a pessoa se frustra por causa do ego e acaba virando ateu. Bom, esse ateu não vai acreditar tão cedo. E é possível que nem acredite. Ô, Rafa. Oi. Rafa, eu quero fazer uma pergunta aqui rapidinho. Paulo era casado uma vez que ele era rabino e ensinava na sinagoga? Repete. Paulo era casado. Paulo era casado, ele era rabino e ensinava na sinagoga? Sim, ele era membro do Sinédrio. Membro do Sinédrio tem que ser casado. Ele era casado? Sim. Mas ele era solteiro, não era? A mulher dele, não, ele era divorciado. Quando ele se tornou apóstolo, ele virou divorciado, porque a mulher dele não aguentou o tranco de tanta perseguição e também não aguentou a decisão dele de ter saído do Sinédrio. Por ele ter saído do Sinédrio e por ele ter se posicionado em ser um seguidor de Cristo, começou a ser perseguido e começou a ser perseguido pelo judeu. A mulher dele não aguentou o tranco e pegou bem. Pelo menos isso é o que diz os lá. Professor Rafael, peraí, professor Rafael. Isso aí, a gente precisa fazer uma palestra sobre isso aí, uma aula sobre isso. Mas eu acho que, sabe, querendo chegar, Patrícia, eu vi isso no Instagram da filosofia, talvez o professor vá abordar isso, viu? Uma pesquisa no Instagram. Por isso que eu fiz a pergunta aqui. Não, eu sei, você falou por causa também da questão até do próprio Jesus ser casado, né? Que a necessidade de ser casado para poder falar no meio do sinédrio também, né? Pensei que fosse por conta disso. No caso, Paulo, a maior prova é que Paulo era membro do sinédrio. Número 1. Quando o Paulo era discípulo de Gamaliel. Ninguém que era discípulo de Gamaliel podia estar em outro lugar que não fosse dentro do Sinédrio, de Sanhedrin. Número 2. Paulo, o Arca até menciona isso no grau, né? Paulo, quando estava ali segurando as roupas do pessoal, quando o pessoal foi apedrejar Estevão, Paulo estava ali porque ele fazia parte do Sinédrio. Ele estava ali ouvindo as palavras de Estevão, ali quando Estevão estava discursando, dando aquele estudo maravilhoso, lá diante do Sinédrio em Atos capítulo 7. E aí vem aquela questão, uma vez que se entende que Paulo era do Sinédrio, aí se entende uma coisinha. Segundo o que diz os anais da história, para ser membro do Sinédrio tem que ser casado. Não aceita membro solteiro do Sinédrio. Não aceita. A pessoa pode ser o melhor rabino do mundo, itinerante. Solteiro não entra no Sinédrio. Porque podia existir rabino solteiro, né? Mas não podia existir membro do Sinédrio solteiro. No caso de Jesus, como Jesus também palestrava na sinagoga, dava aula na sinagoga, Jesus também tinha que ser casado por causa disso. Porque não podia ser um rabino respeitado sem ser casado. Cadê você, meu povo? Vocês sumiram? Que louco. Muito Legal, louco. aprofundar mais sobre isso, sobre Paulo e o casamento. Ô, gente, ó, é o seguinte. Assim como a Patrícia levantou aí a questão e tal, assim. É claro que a gente precisa, né? Precisa aí estar aprofundando em um assunto, outro assunto, mas podem estar elencando aí para a gente poder estar tratando nas próximas reuniões, tá? Porque é importante que vocês também participem, sugerindo assunto, né? De repente ainda tem questionamento que não foi satisfeito, né? Não teve o entendimento pleno a respeito do assunto.
a gente está aqui para isso, né? Para a gente conversar, chegar num acordo e sanar dúvidas, né? É. Gente, eu vou precisar encerrar a participação. Tá bom, obrigada. Mas a gente continua, né, na quarta-feira. E aí vocês querendo aí que trate de um assunto específico, pode estar aí falando comigo, com o Bruno. O professor Rafael, ele está mais de fim de semana com a gente, mas quem tiver contato com ele pode estar compartilhando também, né? E aí a gente... O que quiser. Hã? Pode perguntar o que quiser. Sim. E aí a gente vai estar trazendo aí, né, para as próximas reuniões para a gente estar conversando a respeito, ok? Ok, professor. Então, por enquanto é só, né? A gente se vê novamente na quarta, ou, né, amanhã na transmissão ao vivo. E aí, forte abraço, beijo na consciência de todos. Tchau, até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite, boa evolução para todos.